Pode seguir, Renata. Bom dia a todos. É um privilégio participar desse webinar que tem como objetivo discutir a sustentabilidade no uso dos rejeitos de mineração, um tema que está intrinsecamente ligado à sustentabilidade da própria atividade de mineração. Nosso painel tem como objetivo discutir a regulação e os incentivos à melhor prática. É natural que a regulação venha acompanhar a evolução desse tema na sociedade, é um tema prioritário, que está na agenda de todas as empresas, está na agenda do governo, faz parte do eixo 2 da agenda regulatória. Ontem mesmo houve a publicação de uma minuta de resolução que está em consulta pública. Então, para debater esse assunto tão importante e para a sociedade como um todo, eu tenho aqui 4 especialistas no assunto. Começar com a Maria José Salum. Maria José Salum é uma engenheira de mina, passou pela Secretaria de Geologia, Mineração e Transformação Mineral e hoje é consultora da Sigma. Maria José, obrigada. A palavra está com você. Você está no mudo, Maria José? Só abrir o seu microfone. Ok. Bom dia a todos. Bom dia, Renata. É um prazer enorme estar participando desse painel. Agradeço o convite, agradeço ao IBRAM, Secretaria de Geologia e Mineração, e na presença de pessoas que eu já conheço há muito tempo e conheço a contribuição deles ao longo de anos para o setor mineral, né? Tasso, Reinaldo, Frederico e, claro, a Renata, né? Eu fiz uma pequena apresentação, porque o assunto é tão instigante, tão importante, eu falei, bom, deixa eu tentar centrar um pouco mais para não extrapolar o tempo que é realmente curto para falar de um tema tão importante. Então, eu vou compartilhar aqui essa pequena apresentação. Está todo mundo conseguindo ver? Ok, tudo certo, Maria José. Tudo certo? Ok. Está em tela cheia? Ok. Bom, esse tema, na verdade, eu diria que ele é um tema que eu, particularmente, tenho lidado com ele há muitos anos, né? Tamanho o interesse e a importância que eu acho que esse tema tem dentro da área que eu venho atuando nos últimos anos, que é a questão da sustentabilidade. Esse slide, ele mostra, quer dizer, uma série de trabalhos que eu, pessoalmente, coordenei, trabalhei enquanto na universidade, e eu imagino quantos outros existirão, quantas outras iniciativas, né? Então, eu tomaria como exemplo... Maria José, deixa eu te interromper rapidamente. Coloca, por favor, em tela cheia, modo apresentação, por gentileza, para facilitar a visualização. Não sei por que não está aparecendo como modo cheio. É porque, na verdade... Eu acho que eu vou voltar aqui, Renata. Maria José, no canto inferior direito, você consegue fazer isso facilmente. Ok? Perfeito. Pronto. Obrigada. O outro não estava obedecendo, mas a dica do Reinaldo... Obrigada, Reinaldo, foi super importante. Então, vamos lá. Na verdade, né, Peraí, que eu vou voltar. Quando eu coloco isso, eu coloquei aqui um exemplo. Infelizmente, eu não sei o que aconteceu com os slides, mas, vamos lá, é esse aqui que eu quero. Ok. E aí eu mostro alguns dos projetos, inclusive pessoalmente coordenados, e eu começaria com esse exemplo de explotação de corpos pegmatíticos, portadores de minerais gema, uma abordagem inovadora, que foi apresentado ao CT Mineral em 2002. E o que era essa abordagem inovadora?
era o aproveitamento integral dos minérios pegmatíticos, né? Ele é um minério, uma rocha muito especial para a gente pensar nesse aproveitamento integral dele. Então, em 2002, a gente já pensava nisso. Ele teve uma série de desdobramentos, gerando outros projetos que foram, aos poucos, aglutinando essa ideia. Lembro aqui também de um programa lançado pela FINEP em 2003, RECOP, Redes Cooperativas de Pesquisa, onde a Escola de Engenharia, liderada pelo Departamento de Engenharia de Minas, da UFMG, lançou esse programa, esse projeto, que era o uso de estéreis e rejeitos da mineração e resíduos siderúrgicos na engenharia civil. Nessa mesma época, então, nós estamos falando de 17 anos atrás, né? Eu, em conjunto com o professor Marco Antônio Fonseca, da UFOP, fomos convidados para escrever a Plataforma Mineral do Estado de Minas Gerais, e eu trouxe aqui das recomendações, uma das recomendações finais desse documento, que era, né, recuperação dos rejeitos de mineração atualmente depositados em pilhas e barragens, visando suas utilizações industriais, tradicionais e inovações, novas utilizações. Bom, então, eu trouxe como exemplo a questão que eu trouxe aqui dos pegmatitos, porque eu acho que no caso do pegmatito, a abordagem para esse nosso painel, ela se estende aos rejeitos, né? No caso dos minérios pegmatitos, o estéreo é tão importante, ou às vezes mais importante que os rejeitos gerados no processo de beneficiamento, né? Isso é o que hoje eu venho atuando, 17 anos depois, eu volto ao tema de uma forma diferente. A mesma localização geográfica, Vale do Jequitinhonha, no estado de Minas Gerais, uma das regiões mais pobres do estado, mas com uma mudança muito importante, que é da atividade garimpeira, que à época nós tentávamos formalizar, organizar, dar essa visão integrada do minério pegmatítico, ou seja, não são as gemas, tem coisas ali que podem ser o ganha-pão de vocês, dada a erraticidade, etc., das gemas, né? E agora, então, trabalhando numa escala industrial. E essa mudança de focos de gema para lítio, né? Que é o caso da Sigma. E aí, eu queria trazer, né, nesse contexto de estudos de aproveitamento de rejeito estéril, a importância de que os novos projetos de mineração, eles já nasçam com essa visão da sustentabilidade, desde o início, né, desde o seu processo produtivo até a geração de rejeitos e estéreis, que foi exatamente o que aconteceu com a Sigma, que hoje, em termos de produção de lítio, ela é considerada como um exemplo mundial de tecnologia limpa de produção de lítio, né? Então, ela produz, além de excelentes concentrados de lítio, isso é produzido uma tecnologia muito limpa. Quer dizer, é um beneficiamento que não tem barragens de rejeitos, não tem uso de reagentes químicos, energia 100% limpa, hidrelétrica, 90% de reuso de água e uma otimização muito grande na questão lavra-cava do minério, né? A cava, o pit final de extração do minério, que é com o mínimo possível de supressão de vegetação. Então, nesse contexto, nesse encadeamento, ela trabalha dentro do ESG, que hoje é a tônica de todos os grandes empreendimentos e também passa a ser dos médios e pequenos, e numa forma bastante prática de direcionar as suas ações para os objetivos do desenvolvimento sustentável do milênio. E um deles, que é extremamente relevante, tem tudo a ver com o que nós estamos falando, que é a produção e o consumo sustentável, né? Então, não é só o consumo, mas também a produção sustentável.
Então, dentro desse conceito de sustentabilidade, o projeto da Sigma, que ainda é um projeto em implantação, né, ela ainda não produz, além de ter o empilhamento a seco de estéreo e rejeito, esse estéreo e rejeito são depositados separadamente, né? Uma das ações que nós fazemos hoje é separar estéreo de rejeito exatamente para essa perspectiva de aproveitamento futuro já mais bem encaminhado, vamos assim dizer. É claro que o minério permite isso tudo, né? Nós não podemos generalizar isso para todos os minérios, mas o que a gente observa é que mesmo em algumas empresas bastante, vamos dizer, tecnicamente desenvolvidas, etc., nem sempre essa prática de diferentes rejeitos, e isso pode existir dentro do mesmo processo, são depositados separadamente de forma a facilitar seus aproveitamentos possíveis. E aí é que eu chamo a atenção para o caso dos minérios pegmatíticos em geral, e isso vai ser aplicado a outros minérios. O estéreo é o mais importante aqui, mais importante do que o rejeito, porque a relação estéreo-minério é muito alta, né? E esse estéreo, ele contém, por exemplo, em altas proporções, o mineral feldespato, que é um mineral usado sistematicamente, vamos assim dizer, nas indústrias cerâmica e vidreira, tá? E esse feldespato, já separado em pilhas, etc., ele tem essa vantagem competitiva, ele não tem custo de lavra, ele tem alta qualidade intrínseca, sempre teve, não é à toa que desde quando eu estava lá, as indústrias cerâmicas, o Polo de Santa Catarina, o Polo de São Paulo, buscavam esse feldespato lá, mas ele tem essa diferença hoje, que é a regularidade da produção, né? Se antes ele provinha de atividade garimpeira, que a gente sabe que essa produção não é tão regular, principalmente quando o alvo é gema, hoje não. Hoje essa produção é regular, ou seja, a indústria cerâmica ou vidreira ela passa a ter uma garantia de regularidade e qualidade de produção. Bom, nesse contexto, a Sigma tem colocado lá, né, os seus maiores acionistas, não, nós queremos tirar o estéreo, né? Ou seja, o footprint da mineração aqui não vai ter, dentro desse conceito de ESG, de sustentabilidade, etc. Eu falei, calma, não é bem assim, porque, de fato, tem alguns vazios de regulamentação que são importantes de serem observados e preenchidos, né? Então, levantando alguma coisa assim, muito feliz, Tasso, com a notícia de que já vai estar em consulta pública a resolução da ANM, que estava prevista já no decreto do novo regulamento do Código, né, de 2018. Mas, quando a gente pensa na Constituição Federal, é muito simples. Produto da lavra é do minerador, ponto. Quando a gente vai no nosso código ainda vigente, né, e a definição de lavra como esse conjunto de operações coordenadas, etc., aí eles colocam desde a extração das substâncias minerais úteis que contiver até o beneficiamento das mesmas. Então, isso restringe muito essa questão que hoje está tão em discussão e tão importante, que é a questão dos rejeitos e estéreis. Isso é realmente recolocado pelo novo regulamento do Código, onde começa a aparecer o aproveitamento econômico do rejeito, do estéreo, dos resíduos da mineração. E nesse mesmo artigo, que é o artigo 10 do Código, né, fala nesse estímulo ao aproveitamento desses rejeitos, estéreis e resíduos. Ok. E fica aí uma dúvida, que eu não sei se isso já foi abordado pela ANM, é que eles falam em facilitar o aditamento ao título mineral por meio de procedimento simplificado, o conteúdo mineral do rejeito, do estéreo, etc., né?
Então, aí fica uma pergunta: qual é o dispositivo que será utilizado quando o minerador não estiver interessado no aproveitamento desse rejeito estéril? E que terceiros queiram fazê-lo, né? O rejeito é do minerador, sim, mas como que se dará essa transição? Com que título, com que, vamos dizer, procedimento em termos de titularidade mineral e etc. Né? Outra dúvida é o seguinte: indiferentemente da forma de disposição de estéril e rejeito, a sua retomada exigirá técnicas adequadas. Caso contrário, sérios acidentes, no meu entendimento, não meu, mas eu acho que dos técnicos em geral do setor, poderão ocorrer, né? Então, a retomada do estéril e rejeito por terceiros, aí eu já não estou falando mais de algo que sai da titularidade de quem gerou o rejeito e estéril, né? Sob essa hipótese, o que será considerado? Uma atividade de lavra, né? Considerando que etapas que definem a atividade de lavra já foram realizadas. Aquilo já é um produto da lavra, né? Mas as técnicas terão que ser muito bem equacionadas para não provocar problemas e, às vezes, até graves acidentes, né? Eu trouxe aqui um exemplo de algumas pilhas para dizer o seguinte: gente, nós vamos ter, com as restrições às barragens, pilhas cada vez maiores, né? Porque a retomada de rejeito dentro de barragens já é um problema, né? A gente já conhece isso. A questão de estéril, que normalmente são colocados em pilhas, a gente não tinha um foco grande em aproveitamento de estéril. Isso tudo, então, muda, né, nos novos tempos da mineração. Então, eu trouxe aqui alguns exemplos de pilha, trouxe o exemplo de uma pilha considerada pequena, até sob o ponto de vista de licenciamento ambiental, tá? Ocupa uma área de 39 hectares, capacidade de absorver 48,5 milhões de toneladas de minério, isso é uma pilha pequena. Óbvio que a massa que ela pode absorver vai depender de fator de empolamento, vai depender da densidade do material e tal, altura de 10 metros. Ou seja, há que se ter muito cuidado ao aproveitar esses rejeitos. Há risco de podermos ter alguns acidentes sérios com o uso, ou seja, não com o uso, mas com a retomada desses rejeitos. Maria Então, José. eu finalizo dizendo exatamente isso, que a mineração com resíduo zero, eu considero que isso é o maior símbolo de sustentabilidade social e ambiental e econômica do setor, e por isso mesmo o setor não pode abrir mão de ter como meta esse aproveitamento integral, né, dos corpos mineralizados, etc. E as suas adjacências, que são o estéril, e isso é muito importante. Eu trouxe a questão do pegmatito para mostrar a importância do estéril, né? Mas que é preciso saber fazer, com técnica e responsabilidade, né? Então, aí eu termino a minha fala. Obrigada, Renata. Espero não ter passado aí muito do meu tempo. Eu ficaria aqui te ouvindo por muito mais tempo, Maria José, mas realmente o nosso tempo está super escasso. Eu vou chamar, então, agora o Reinaldo Sampaio. Ele é economista, presidente da BIRrocha, tem a função de conselheiro de política de inovação e de mineração lá da CNI. Reinaldo, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, bom dia. Eu, em primeiro lugar, quero parabenizar o IBRAM, o Ministério de Minas, a ANM, pela magnitude desse evento, não só pela sua oportunidade, é pelo significado deste evento. Nós estamos dialogando com o futuro.
É bem verdade que muitas empresas já fazem um esforço individual na busca de otimizar, né, no aproveitamento de tudo aquilo que ela se apropria, digamos assim, da natureza. Porém, é preciso que isso ganhe uma dimensão como política de Estado, né? Porque nós estamos falando de uma transformação da sociedade. Nós estamos buscando, no campo da mineração, o que se busca também no campo de todas as atividades econômicas, que é a sustentabilidade no mundo que vive uma etapa de acelerado desenvolvimento tecnológico e de escala de produção que tem tornado os bens obsoletos moralmente antes mesmo da sua obsolescência técnica. E isso nos conduz a uma sociedade do desperdício. E se nós estamos falando de desperdício, estamos falando de desafios da sustentabilidade e otimizar o uso de tudo aquilo que nós obtemos da natureza para produzir bens precisa ser levado a uma escala máxima de aproveitamento. E aí, a doutora Maria José se antecipou algumas coisas que eu iria abordar, mas isso já era esperado, porque quem fala depois de quem muito sabe, já se prepara para perder parte do que iria dizer. Mas eu iria também passar pela questão do novo regulamento, do Código de Mineração, né, do seu artigo 10 e os seus parágrafos 1º, 2º e 3º, que trazem questões que, embora nós não tenhamos ainda o estímulo simplificado, como está previsto no seu parágrafo 2º, e a regulação da ANM, eu não acho isso de todo mal, porque nós estamos tendo a oportunidade de antecipadamente discutirmos, e essa disposição do Ministério, da agência e das instituições empresariais ao debate sobre o tema, isso é um conforto, porque nós poderemos construir uma legislação estimuladora e facilitadora deste objetivo. Eu poderia aqui rapidamente me ater à questão do setor de rochas ornamentais. Nós estamos desenvolvendo 3 projetos com o CETEM, o Centro de Tecnologia Mineral do Ministério de Ciência e Tecnologia, visando o aproveitamento das ardósias de Santa Catarina e Minas Gerais, principalmente no seu potencial de detenção de micro e macronutrientes que poderão ser destinados à agricultura através da técnica de rochagem e com o CETEM, na unidade de pesquisa do Espírito Santo, um outro projeto voltado para rochas potássicas. E, não paralelo, mas em conjunto agora com a Embrapa, nós estamos discutindo já em processo de formalização de um convênio para que ela realize o zoneamento agrogeológico dessas regiões-alvo e também uma pesquisa no sentido de analisar o potencial da ardósia expandida como elemento de aeração, fertilização de solos e até como agente de não compactação de solos. Que eu não vou me ater aqui a detalhes técnicos que o tempo não permite. E voltando à questão legislativa, hoje mesmo eu conversava com um amigo advogado, também especialista na área de direito minerário, e sobre o artigo 10 do regulamento. O doutor Carlos Lacerda, com quem troquei ideias, me alertava sobre esses pontos que eu já falei, e o doutor Guilherme Lima me trouxe uma outra questão que a doutora Maria José também tratou. A quem pertence o estéreo, o rejeito e o resíduo? A rigor, me parece um vácuo jurídico, porque ele só pertence, se não houver interesse econômico, parece que ele não pertence nem à União, nem pertence ao concessionário, né? Então, isto são questões que precisam ser resolvidas, mas que eu penso que a questão central que se coloca agora para o Estado brasileiro e as suas entidades reguladoras ou promotoras de políticas públicas é a mentalidade com que vamos tratar essa questão. Nós estamos diante de uma transformação da sociedade, de modo que a minha fonte de inspiração para rapidamente comentar sobre isto, eu diria que é o juspublicista e filósofo italiano Norberto Bobbio, que em uma obra muito, muito profícua, intitulada Teoria do Ordenamento Jurídico, ele traz questões fundamentais, que é um avanço do campo do direito estrutural, aquele voltado para punir pelo deixar de fazer ou
obrigação de fazer para o campo do direito funcional, para o campo funcional do direito, que é aquele que estabelece, que utiliza as normas jurídicas não como instrumento de punição, mas como elemento estimulador de condutas, né? De modo que aí é o campo da chamada sanção premial. Eu acho que nós temos que ir para além da simplificação do tratamento dos rejeitos, resíduos e estéreis, para além de uma regulamentação que fique clara qual é a regra do jogo. O Estado brasileiro tem que atuar neste campo de uma legislação premial. De que modo nós podemos avançar para alcançar o objetivo que se pretende, que é o da transformação social, né? E isto requer uma nova mentalidade do Estado brasileiro em todas as suas dimensões, porque nós não podemos promover, não seremos capazes de promover a transformação se não fizermos antes uma transformação de mentalidade. De modo que eu penso que o ideal é que nós tivéssemos instrumentos adequados para atender essa necessidade da evolução, de modo que, por exemplo, recursos não reembolsáveis destinados à pesquisa, né, apoiar a pesquisa dos entes econômicos, dos agentes econômicos, feitos com projetos bem estruturados, realizados por institutos consagrados de pesquisa e desenvolvimento tecnológico, uma desoneração tributária para aqueles que alcançassem êxito nestes propósitos. Então, esta legislação premial talvez traga uma aceleração desses objetivos da sustentabilidade, diria mesmo da inserção da mineração brasileira neste conceito de economia circular, muito mais rapidamente do que apenas simplificar e ter uma regulação clara e cristalina. Eu acho que é preciso ter essa outra dimensão da visão regulatória, que é a sanção premial para se acelerar essa transformação que se pretende, não só na mineração, mas em todos os campos da atividade econômica. Muito obrigada, Reinaldo. Muito importante a gente continuar aqui discutindo as oportunidades para regulação. Então, chamo para falar um pouquinho sobre esse tema Tasso Mendonça. Tasso Mendonça é geólogo, diretor da Agência Nacional de Mineração e pode aqui trazer uma contribuição importante a esse debate. Seja bem-vindo, Tasso. Boa tarde, Renata. Eu queria, em nome do pedido aí, agradecer ao IBRAM, né, a organização e a coordenação de todo o evento aí do Exposibram, que pela primeira vez aí fazemos ele de forma não presencial, importante, demonstramos aí uma capacidade, né, de organizar isso. Eu quero parabenizar, e também aqui, em seu nome aí, Renata, eu quero cumprimentar os nossos colegas aí de mesa. Eu vou me ater, né, a falar um pouco desse importante tema, as questões daquilo que nos vincula, né, a ANM em relação ao aproveitamento de estéreis e dos rejeitos, né? Já tivemos duas apresentações brilhantes, né, da Maria José e do Reinaldo, que já nos posicionou e falou aí eles falaram até dos temas, né, supralegais aí. Eu vou falar um pouquinho mais daquilo que nos cabe, que seria a regulação dessas questões, né, legais e dos decretos. Então, é importante falar, em primeiro momento, que nós, como coube a agência, a primeira agência do setor mineral, né, que teve que, é nossa obrigação, apresentar uma agenda regulatória, ou seja, nós fizemos toda uma estrutura de apresentação de como seria a nossa agenda regulatória, que mudou de dezembro de 2018 para cá. Ninguém mais é pego com portarias ou qualquer outro tipo de questão de surpresa, né, que tragam encargos ao administrado de uma forma surpresa. Então, nós somos obrigados aí a apresentar uma agenda regulatória, e isso nós fizemos, né, conforme é a nossa dever. E nossa agenda regulatória 2020-2021 foi recentemente apresentada,
e dos quais o aproveitamento de estéreo e rejeito é um dos temas importantes. Bom, eu vou seguir aqui com a apresentação. Ok. Então, dentro da agenda, né, nós temos aí vários temas, os temas transversais, que são todos aqueles, né, que são transversos a todas as questões principais, né, que temos aí a sustentabilidade, temos a produção mineral, a pesquisa mineral e alguma coisa que é a água mineral, que ela é uma coisa uníssona, né? Ela é importante porque ela se trata até de um alimento, né, dentro da nossa atividade de mineração. Então, é uma atividade bem específica, né, e sendo que o nosso tema de aproveitamento estéreo e rejeito está dentro do item do tema da sustentabilidade. Todos já falaram aí sobre as questões supralegais, eu vou partir aqui, evidentemente, para falar um pouquinho do que nós estamos fazendo em termos de regulação. Então, assim, nesse tema de aproveitamento de estéreo e rejeitos, como todos os temas que são tratados aí, nós partimos, em primeiro lugar, para a contextualização, né? Ou seja, os estudos preliminares daquilo que está preconizado aí nessa área. Então, foi feita toda uma coletânea de decisões, da legislação, enfim, tudo aquilo que nós temos também de portarias, né? E fizemos os estudos preliminares. E, após isso, né, como manda a receita da regulação, a gente partiu para fazer a análise de impacto regulatório. Dentro da análise, então, são os problemas, objetivos, alternativas e tudo. Aí, coletada essa análise, que é feita lá dentro de um critério específico, nós partimos aí para a seleção da solução, ou seja, aquilo que nós achamos que seria uma normatização regulatória que melhor atende aquilo, né? Seria identificar a alternativa mais adequada. Seguido a isso, é o que nós estamos, no momento, fazendo, que foi recentemente publicado, nós iniciamos o processo de participação e controle social, através de uma minuta de resolução, que seria essa seleção dessa solução mais que a gente acha que seria uma mais adequada, e botamos ela à prova através de uma consulta pública, né, que já está na nossa página, acho que é a 04 aí. E, então, nós estamos nessa fase agora, e que bom que nós estamos agora, nesse momento aqui, discutindo dentro do evento mais importante da mineração brasileira, esse aspecto. Aí, com isso tudo, todas as contribuições que nós receberemos nesse período, que vai até, acredito que início de janeiro, aí nós vamos partir para a análise jurídica e institucional, óbvio, justificando, né, todas as contribuições que chegar, se aceita ou não aceita, né? Então, nós estamos aí nessa fase. Bom, em termos da situação problema, então, quais são os problemas que a gente identifica, né? Que há volumes consideráveis de rejeito de estéreo, que são problemas, né? Haja visto aí os acidentes que tivemos com as barragens, né? Problemas que temos com a disposição de estéreos, volta e meia já tem reclamações e tudo isso, né? Que são os rejeitos e os estéreos, e cujo acesso e aproveitamento são comprometidos por várias divergências, né? Incluído e principalmente sobre a sua dominialidade, ou seja, a quem pertence isso, né? Agora mesmo aqui, um rejeito aqui em Goiás ficou disposto aí numa área durante anos e, de repente, puxa, o preço do manganês subiu e logo veio uma disputa pela dominialidade. Alguém que achou que estava na terra dele, que poderia aproveitar e que tirou uma licença, aí o titular do título também, opa, isso é meu, enfim. Então, é preciso que se haja uma regulação e uma definição da dominialidade, né? E por existir na agência, no passado, né, procedimentos lentos e anacrônicos, ou seja, decisões isoladas em cima de um processo individual, em cima de uma coisa, então, várias, inclusive, decisões contraditórias, né? Ou seja, tinham decisões divergentes uma da outra. Então, o papel nosso agora é regularizar isso, colocar isso de uma forma no atacado, ou seja, de quem é a dominialidade, qual o processo para aproveitamento, e isso gera uma certa assimetria,
né, de informação entre o regulador e a sociedade, acerca da quantidade, da qualidade, da disposição e do fluxo produtivo dos rejeitos estéreis gerados na atividade de mineração. Então, tudo precisa ser estabelecido, até o conhecimento de como a pessoa deve informar a agência da sua disposição, o quantitativo, a qualidade dos rejeitos que estão sendo dispostos, tudo isso precisa, né, passar por uma regulação, e é isso que nós estamos buscando com essa resolução, que nós estamos buscando fazer. Bom, esse tema, né, do problema regulatório, né, o item 1, a dominialidade estéril e rejeito gerado pela atividade de mineração. A doutora Maria José já falou sobre isso, né, é um assunto, o produto da lavra é de propriedade do titular, né, da área, e, além do que, a legislação ambiental sempre trata, né, que é de responsabilidade até da indústria, né, ou seja, da destinação aquilo que é rejeito, aquilo que é, por exemplo, alguém que a pilha, por exemplo, quem produz a pilha é obrigado a dar destinação às pilhas lá usadas, né, a água mineral é obrigada a rejeito, isso aí também já passou por uma resolução nossa aí muito bem colocada, com participação da BINAM, né? Mas, assim, a gente acredita que a responsabilidade é do minerador, em primeira mão. A doutora Maria José já colocou, em caso de não houver interesse, né, embora que ele tenha responsabilidade, existe a possibilidade até de colocar um outro agente, né? A gente vai consultar sempre o minerador titular da área, e não havendo um acordo, né, uma necessidade da falta de interesse em um interessado, é óbvio que poderá ter situações em que nós podemos passar essa atividade de aproveitamento para outra empresa, outro interessado. Do ponto de vista da complexidade de procedimentos necessários à formalização do aproveitamento de estéreo e rejeito, é outro tema também importante, né? Não obstante a necessidade dessas informações estarem dispostas e claras, né, e acesso a nós reguladores, também ao setor e aos órgãos ambientais, e a tudo aquilo que deva estar bem informado, né? E, por fim, a assimetria de informações entre o setor, a ANM e a sociedade. Isso, com essa resolução, deverá estar bastante equalizado nesse sentido. Então, esse é um dos nossos objetivos principais. Quais são os objetivos da ação regulatória? Estabelecer parâmetros legais de dominialidade dos rejeitos estéreis resultantes da atividade de mineração, aperfeiçoar os processos necessários, como eu falei, ao acesso à exploração, seja pelo titular, seja por terceiros interessados. Óbvio, estimular o aproveitamento econômico, como foi bem dito aí, ou seja, vamos sempre buscar o aproveitamento e colocar critérios, né, inclusive os nossos planos de aproveitamento econômico, que um dos objetivos sempre vai ser um ótimo aproveitamento, ou o melhor aproveitamento de tudo aquilo que é produto da lavra, né, além de gerir essas informações, como eu já havia dito. Ou seja, deve estar dentro dos relatórios anuais de lavra, dentro dos relatórios mensais de lavra que a gente quer estabelecer aí, quais são o caminho, né, dado a esses estéreos que devem estar disponíveis daqueles reportes que a empresa presta à ANM. Bom, a consulta pública 4/2020, né, que eu citei aqui atrás, o período para o envio das contribuições será de 45 dias, dada a amplitude, né, e a complexidade do assunto, não poderia ser menos, né? E a gente sabe que esse tema urge, mas ele é um tema complexo, e aquilo que preceitua a lei, nós estamos colocando aí um prazo full, né? Iniciou-se às 9 horas do dia 27 de novembro e vai até às 18 horas do dia 11 de janeiro de 2021. Então, na página nossa, né, tem a CP 04/2020, vocês poderão encontrar os materiais de apoio para participar da consulta. A análise de impacto regulatório, aquilo que eu quero aqui aproveitar para parabenizar a equipe da agência, que fez um trabalho muito bom e considerável, né? A minuta da própria resolução
e os formulários padronizados para envio de contribuições à consulta. Então, eu clamo a todos vocês que participem, a ANM conta com suas contribuições para poder aí aperfeiçoar a proposta. Muito obrigada, Tasso. No fim, muito obrigado a todos aí por nos ouvir, né, e participar desse processo. Muito obrigada, é realmente muito importante essa prática de colocar em consulta pública para ouvir toda a sociedade. Parabéns por essa iniciativa. Para continuar discutindo o tema, eu chamo Frederico Bedran, geólogo e advogado, diretor da Secretaria de Geologia e Mineração do Ministério de Minas e Energia. Seja bem-vindo, Frederico. Olá, boa tarde a todos. Bom, como o Reinaldo falou, né, não é fácil falar depois de professores, né? E ainda mais no meu caso, que estou aqui com os meus professores, né? Para mim é uma satisfação muito grande estar aqui com o Tasso, com o Renato, com o Reinaldo e com a Maria José, que todos sabem que é uma pessoa que eu tenho um carinho enorme. Assim, nós estamos num tema muito atual. Esse tema, eu julgo ele como um tema totalmente transformador. Essa parceria do MME e do IBRAM para realizar esse evento, eu acho que está num momento muito oportuno. Nós estamos vendo, por exemplo, o fechamento do Expo IBRAM na semana passada. O tema rejeito foi um dos temas que apareceu nesse fechamento. Então, esse é um tema muito atual, é um tema que pode fazer com que o setor se engaje de uma forma que vai desde a geologia até a otimização de lavra e beneficiamento para a geração de menos rejeitos. Então, eu acho que nós estamos num momento único e que todos nós, setor, empresas privadas e governo, temos que andar juntos nisso. E como a gente está olhando para o futuro, assim como o Reinaldo colocou, a regulação também tem que olhar para o futuro e a gente também tem que adaptar nessas novas práticas. Retomando um pouco assim, algo do que já foi falado, né? Assim, a gente vê que os recursos minerais, eles estão cada vez com teores menores. Isso, dentro da concepção atual, denota maior geração de estéreo e maior geração de rejeitos. E até pouco tempo atrás, a questão de barragem ela era vista como inevitável. Então, nós precisamos das barragens. Mas será mesmo? Eu acho que esse novo olhar do aproveitamento, um novo olhar em que traz uma concepção de aproveitamento econômico para esses produtos que antes eram vistos apenas como meros rejeitos e estéreis, eu acho que pode trazer essa transformação. Isso pode ser valorado, né? Maria José muito bem colocou aqui a questão da redução do footprint, isso começa a ser valorado, a questão de redução das áreas de disposição de rejeitos, né? E toda essa questão mesmo de monitoramento dos locais onde estão dispostos esses rejeitos, que seja pilha, que seja as barragens. Então, esse olhar econômico tem que ser visto como fundamental para esse novo processo. E assim como também foi colocado, a questão do uso dos rejeitos ele já tem que ser visto já na concepção dos projetos, não no projeto conceitual, assim como o fechamento de mina. Então, acho que esse é o nosso novo desafio. Mas é um desafio que, de certa forma, do ponto de vista aqui dos princípios jurídicos, já estavam previstos no Código de Mineração. Em que pese a palavra rejeito não estar prevista no Código de Mineração, o princípio do aproveitamento racional da jazida, o princípio do aproveitamento integral da jazida, já traz toda essa discussão. Então, quando nós olhamos para um corpo pegmatito e queremos extrair, lavrar racionalmente, extrair tudo aquilo que aquele recurso natural pode beneficiar a sociedade, esse olhar que nos permite agora fazer uma regulação eficiente que permita isso. Alguns avanços já foram feitos. Na lei da CEFEM, todos sabem disso, nós já temos uma redução de 50% do valor da CEFEM para a utilização desses novos produtos. O decreto de regulamentação do Código de 2018 já trouxe uma nova conceituação que é importante, que é colocar a questão de aproveitamento de rejeitos dentro da concepção de lavra e beneficiamento, ou seja, aí já remete toda uma discussão
do produto da lavra, né? Isso vai ser muito importante para a gente discutir, não eventualmente nessa regulação, mas futuramente a questão da propriedade dos rejeitos, inclusive com seus passivos, né? E isso traz toda uma contribuição assim, se a estação mineral inevitavelmente, né, relaciona a geração de resíduos e estéreos, assim, é desejável que isso já seja tudo avaliado dentro de uma única concepção. No momento em que você otorga em que é otorgada uma portaria a um titular do direito minerário, é otorgado a ele a lavra de um minério. Mas é uma discussão que nós temos que trazer. É otorgado a ele a possibilidade de lavra somente da substância útil ou de toda a rocha minério? São essas discussões conceituais que abrem um flanco enorme para a gente discutir a questão regulatória. E o interessante, né, a gente ver tudo dentro desse conceito de aproveitamento econômico, né, dentro desse conceito hoje de ESG, dentro desse conceito de sustentabilidade, que nós temos como financiar, nós temos linhas de financiamento específicas para esse tipo de projeto. Os títulos verdes estão aí. Todos os fundos estão sendo direcionados para fundos ESG. Ou seja, a mineração, ela pode conversar, ela pode dialogar muito com a sociedade, muito com os financiadores, trazendo esse tema à tona. Então, toda essa revolução, ela tem que ser vista como uma oportunidade de mercado. E aí, eu trago uma outra discussão aqui, até para provar, talvez até provocar um pouco o nosso debate, que dentro dessa linha que hoje nós estamos vendo alguns exemplos, como nós vimos neste evento, da Mosaic, da Vale, da CBMM, que nós sabemos que já avança muito nesse ponto, de grandes empresas, mas nós também podemos avançar para as pequenas empresas. Dentro de uma linha em que a grande geração de rejeito traz das grandes minas, esses outros segmentos do aproveitamento dos agregados à construção civil, por exemplo, e de remineralizadores, que são vistos hoje como um nicho de mercado de pequenas empresas, isso mostra uma oportunidade de sinergia do setor mineral como um todo, de pequenos segmentos e de grandes segmentos, em prol da sustentabilidade, em prol do aproveitamento desses antigos rejeitos, que hoje podem ser vistos como produtos, como coprodutos, subprodutos. E aí é interessante a gente trazer isso, reforçando mais uma vez a importância dessa discussão, né, para que o setor mineral, desde o pequeno ao grande, olhe essa oportunidade como o futuro em si, o futuro da mineração. Eu queria agora destacar aqui um exemplo que eu lembrei. Nós fizemos uma visita a uma grande mineradora, fomos a uma sala de controle enorme, que você poderia ver desde a lavra até a parte de escoamento. E eu provoquei os engenheiros de Minas lá na ocasião, dizer o seguinte: cadê o módulo da geologia? Cadê o módulo do controle geológico? O que nós vimos na discussão do painel 1 é que a geologia, dentro de um maior controle de mineralização, que a engenharia de minas, dentro de uma lavra mais seletiva, e o processamento de uma maior recuperação serão fundamentais para a redução dos rejeitos. Então, eu queria encerrar aqui, mais uma vez agradecer e falar com todos à disposição para as eventuais perguntas. Muito obrigada, Frederico. Acho que todos os palestrantes aqui eles citaram a importância de o projeto ser sustentável desde a concepção, né? Como é que a gente, uma vez que isso é uma concessão da União, a gente tem que utilizar essa concessão e aproveitar o bem mineral da melhor forma possível, com a maior geração de subprodutos. A gente tem essa experiência dentro da nossa empresa, a gente aproveita absolutamente tudo que é possível do corpo mineral, e como é que a gente avança nessa discussão também
para as empresas menores e traz a sociedade para a discussão desse tema. Bom, tem várias perguntas aqui. Eu vou começar por uma que foi mencionada também por vários dos nossos palestrantes. Eu vou direcionar para o Fred e para o Reinaldo, e a pergunta é o seguinte: atualmente, para o aproveitamento de outras substâncias presentes nos rejeitos, a CEFEM já existe o estímulo de pagamento de 50% de CEFEM. Há outros estímulos que poderiam ser dados? Fred, você quer começar? Pode ser, pode ser. Então, eu vejo, assim, esse estímulo dos 50%, eu acho que é o maior deles, né? Mas eu acho que tem essas outras alternativas, como eu falei, né? Tem outros pontos que podem ser valorados, né? Que é aquela redução. Na hora que a minha concepção mudar, um ponto importante que foi colocado, que é não olhar sobre custos, mas um olhar sobre o valor adicionado. E o valor adicionado em termos ambientais, ele está sendo posto nos últimos tempos, que é a questão de redução de footprint, que é a questão de redução de áreas para disposição, né? Que é a questão da redução do consumo de água, que é outro ponto importante, assim, que é a questão como eu falei, da questão de redução de área, a questão de redução de água, ou seja, são pontos que podem sim ser valorados, fora o valor em si do meu subproduto. Então, eu acho que não só uma questão de estímulos, uma questão de incentivos, mas esse novo olhar que vai começar a enxergar esse valor adicionado que pode ser dado para esses novos produtos. Obrigada, Fred. Reinaldo, quer complementar? Eu diria o seguinte: eu acho que tem esse aspecto da redução, da desoneração da CEFEM, pode ser um aspecto, mas eu vejo ainda algo mais amplo, porque a CEFEM foi criada exatamente para mitigar os efeitos da atividade minerária, de modo que parte desses recursos poderiam constituir-se em fundos para financiar, por exemplo, o desenvolvimento de pesquisa setorial, e no caso de empresas menores, sempre é mais fundamental que seja do ponto de vista setorial do que a capacidade individual da empresa menor. Do ponto de vista setorial, parte desses recursos pudesse financiar a atividade de pesquisa e inovação no sentido de dar um aproveitamento amplo ao bem mineral lavrado, né, para além daquele que inicialmente é a pretensão do agente econômico. Perfeito, muito obrigada. Temos mais uma pergunta aqui, direcionada para o Dr. Tasso. A pergunta é se a lei federal que traz a Política Nacional de Resíduos Sólidos, a 12.305, ela é aplicável aos rejeitos e estéreis de mineração, e se essa aplicação é tanto nas questões legais em geral, como especificamente nas questões tributárias. Tássio, o senhor está no mudo. Desculpa. Não, esse é um assunto que ainda estamos consultando, né? Os nossos jurídicos. Eu acredito que não é especificamente geração de resíduos por produtos industriais. A geração se dá no processo produtivo da mineração, que tem uma lei específica para isso, né? Que está no nosso decreto, na nossa legislação. Mas esse assunto está sendo objeto de análise, né, e de consulta aos nossos jurídicos. Mas eu penso que, em termos de princípio, sim. Ou seja, aquele minerador ele tem que dar destinação aos seus resíduos. Ela pode se vincular a esse princípio. Mas eu acho que ela não deve entrar, porque a gente não está ali gerando nada de novo, né? Estamos apenas dispondo alguma coisa que já existe na crosta terrestre, né, dentro de um processo de mineração que é regulado, que é legislado por legislação específica. Mas é uma consulta, passa a ser interessante, mas em termos de princípio eu acredito que todos aqueles que geram resíduos, né, ou que geram rejeitos, eles têm obrigação de dar essa destinação a mais adequada possível a esses rejeitos.
Perfeito, muito obrigada. Doutora Maria José, como mitigar as disputas em relação ao pedido de títulos de terceiro em relação às barragens e pilhas? Servidão poderia marcar prioridade, na sua opinião? Bom, é uma pergunta complexa. Pois é, eu acho que uma das questões que eu levantei é exatamente sobre que título mineral, sobre que condição dentro do direito mineral você poderia aproveitar esses registros. A servidão, ela é algo complexo, porque é muito comum que você tenha esse tipo de estruturas de disposição de rejeito dentro de áreas de servidão, né, que acabam, de uma certa forma, se incorporando ao título minerário. Mas elas ainda estão atreladas àquele título original. Então, você atuar, eu não sei se eu entendi bem a pergunta, mas atuar num requerimento de uma área de servidão em cima de uma pilha de rejeitos ou de uma bacia, eu acho, não sei, o Tasso talvez possa me ajudar nessa resposta, mas eu acho muito complexo, porque a servidão ela é intrinsecamente ligada ao direito minerário, né? Se eu tenho uma concessão de lavra e tenho uma servidão, aquela servidão ela se integra, né, na verdade, à própria concessão de lavra, com a diferença que ali é exatamente para dispor como uma área que é possível você alocar, sejam escritórios, ou seja, estruturas físicas que não são a lavra em si, que tem que estar dentro da poligonal do direito minerário. Mas você pode, sim, colocar pilhas de rejeitos, ou mesmo, às vezes, uma bacia numa área de servidão. Mas eu acho que aí a gente recai no mesmo problema que já foi colocado, né? Pelo próprio Tasso, pelo Frederico, ou seja, você tem um certo vazio aí legal para definir melhor isso. Não sei se eu consegui responder a contento. Perfeito. Doutor Tasso, o senhor quer complementar? Eu aproveito para te direcionar outra pergunta que chegou pelo chat. A pergunta é se a ANM já levantou quais pontos da Lei de Segurança de Barragens precisam de regulamentação depois da sanção do PL 550, notadamente no que concerne à questão dos rejeitos, e qual o status dessas discussões? Nós já, né, quanto a essa questão, nós já identificamos, sim, e esse assunto está sendo aí estudado, né? Nós estamos fazendo uma adaptação aí, uma consolidação, né, dessas questões, e em breve a gente vai estar colocando isso aí a público. Na questão daquela questão que foi tratada anteriormente, né, a questão de você ter as áreas de servidão marcando prioridade, isso é um processo, né? Na verdade, a prioridade é um princípio basilar do Código e ela se dá para a questão da exploração, né, da pesquisa e da lavra dos minerais. Essa é a prioridade. A servidão é uma consequência da lavra. Evidentemente, ela passa por um pedido, né? Ela tem que passar por um pedido e uma justificação da servidão. Isso é analisado do ponto de vista da existência de outros bens minerais da área em que vai ser colocado em servidão, né? E a partir dessa análise ela passa a ter um laudo de servidão, e que esse laudo de servidão é aprovado. A partir daí ela passa a exercer uma espécie de prioridade, mas não é essa prioridade que é dita para os bens minerais. Eventualmente, em outro momento, se é descoberto ali um novo bem mineral que o seu aproveitamento suplanta a utilização daquela servidão, aí se esse bem suplanta essa retirada,
dessa área de servidão dali, ou essa modificação da servidão, isso poderá ser feito, né? Então, não existe uma prioridade total. Tampouco também a prioridade de pesquisa. Muitas vezes, uma atividade suplanta a outra e ela vai ser mediante indenização ou mediante um aproveitamento compartilhado. Então, tudo isso vai ser analisado e isso precisa também ser regulado pela ANM. Isso aí gera confusões, então, assim como a concessão de utilização de resíduos, né, tem gerado uma confusão. A regulação é algo que não se acaba, ela vai evoluindo ao longo do tempo, e eu acredito que nós vamos chegar num ponto bastante evoluído dessa questão, na nossa regulação. Perfeito. Mais uma pergunta para o Dr. Reinaldo. Do ponto de vista comercial, com reflexos regulatórios, ao se aproveitar o rejeito, a área de atuação de determinada empresa seria ampliada. Exemplo, rocha ornamental para agregado remineralizador. O senhor acha que isso atrapalha o foco da empresa? Não, acho que não. Acho que isso amplia a oportunidade empresarial. Nós podemos, talvez, esta tecnologia que nos leve aos remineralizadores, ela seja de tal forma inovadora e transformadora que se torne um extremo atrativo para a atividade econômica do empresário que atua também no setor de rochas ornamentais. Eu acho que é o ambiente que precisa ser criado na sociedade como um todo e na mineração em particular, é que vai dar a medida do entusiasmo do agente econômico, no caso o empresário, para o alcance dessa finalidade. Por isso que eu insisto na visão de uma legislação premial, né, como ação de Estado promotor de uma transformação. Então, acredito que isso não crie desvio de interesse e, eventualmente, ele pode também fazer, como foi aqui colocado, fazer essa atividade em parceria com um empresário com outro interesse focado no aproveitamento disto que eu chamo de estoques remanescentes e que é intitulado normalmente de rejeitos ou resíduos. Perfeito. Frederico, uma pergunta para você. Há fontes de financiamento específico para esse tipo de projeto que visa oportunizar o aproveitamento dos rejeitos e resíduos da mineração? Bom, Renata, a gente não existe fontes específicas, né? Mas o Ministério de Minas e Energia está atuando junto aí com o CVM, junto com o Ministério da Economia e outros órgãos, numa discussão na linha de financiamentos verdes. E sempre é colocado a mineração ali, não, a mineração não teria espaço dentro de uma linha de financiamento verde. Aí a gente sempre coloca, tudo bem, então se eu não puder enxergar o empreendimento como um todo, eu posso, eventualmente, enxergar fases do meu projeto. E dentro de uma linha da sustentabilidade, uma planta, por exemplo, de aproveitamento de rejeito, ela é totalmente sustentável. Isso abre um nicho, abre um caminho para nós percorrermos esses fundos verdes, né? Ampliarmos então a gente mostrar para os investidores, mostrar para a sociedade o seguinte: não, a mineração, nós temos bons exemplos, nós temos bons projetos, e de fato podemos acessar esses mecanismos alternativos de financiamento. Perfeito. Se me permite, Renata, eu queria só complementar aqui uma discussão sobre a questão da regulamentação, né, da lei agora recente, que foi recentemente editada, né, decorrente do PL 550, não só em termos de resolução, mas até mesmo em termos de regulamentação. Então, o decreto, ele eventualmente vai ter que ser alterado por conta das pequenas mudanças que foram feitas aí pelo PL 550, e nós, a MME, já estamos trabalhando já nessa regulamentação também. Perfeito, muito obrigada. Doutor Tasso, tenho uma última pergunta para o senhor, e a pergunta é: como simplificar
o aditamento a novas substâncias? Já existem ideias para tornar esse processo, tendo em vista que isso é um anseio da sociedade, que cada vez mais se utilize o bem mineral na sua máxima potencialidade? Existe já alguma ideia de como simplificar esse processo, se é que isso é possível? A questão é assim, muitas vezes o procedimento é simples e às vezes nós mesmos complicamos a questão. O aditamento é uma questão simples, basta você identificar uma nova substância, né, dentro do seu título minerário, seja durante a pesquisa ou seja da fase de requerimento de lavra ou da própria fase de lavra, né, de portaria de lavra, você aditar isso dentro do seu plano de aproveitamento econômico, apresentar esse relatório, e esse aditamento vai ser registrado à margem do título. É só simplificar o processo em si. Em princípio, é simples, eu não vejo nenhuma complicação nisso. Passa primeiro pela comunicação, depois um aditamento da reavaliação das reservas desse novo bem, né? Você vai justificar a viabilidade desse aproveitamento. Por fim, um aditivo além da reavaliação das reservas, você vai colocar aditamento de uma nova reserva, de uma nova substância, e uma colocação simplificada, um aditamento ao PAI, no plano de aproveitamento econômico, e, posteriormente, o registro à margem do título você estará. A gente tem colocado esse princípio que nós nem retificamos a portaria de lavra original. É um aditado à margem do título dos livros da ANM, que agora tudo vão passar a ser registros eletrônicos no futuro bastante breve. Então, é bem possível que nós simplificaremos ainda mais esse processo. Eu acho que falta um pouco a simplificação de processo e as informações que devem ser registradas de forma simples. Perfeito. Uma última pergunta que surgiu aqui, deixa eu ver para quem que vai ser direcionada. Ok. Para a doutora Maria José. Doutora Maria José, é possível imaginar uma mineração do futuro sem rejeito ou com rejeito zero? Doutora Maria José, está com o microfone no mudo. Eu estava essa pergunta vem a calhar em relação a a fala anterior do Tássio, que eu estava pensando quando ele falou de facilitar ou não o aditamento. A forma, na verdade, mais fácil de se aditar um determinado bem mineral que está lá no seu rejeito, estéreo, o que for, é se você, desde o início do seu desenvolvimento do seu projeto, você já conhecesse muito bem tudo que você tem na sua jazida, além daquilo que é um mineral foco de interesse, né? Então, quando você vai aditar, você já está com meio caminho andado, né, Tássio, em termos de o que tem, os volumes, né, a reserva, etc. Bom, então, assim, o rejeito zero, eu fico sempre, Renata, pensando o seguinte: eu vou aproveitar um rejeito de um determinado minério. Ele gerará, provavelmente, no seu processo, também algum outro rejeito. Muitas vezes você pode não conseguir pegar um rejeito e usá-lo integralmente, tal como ele está, tá certo? Numa determinada cadeia produtiva. Então, esse segundo benfeitor do rejeito, ele pode também estar gerando algum rejeito. Então, o que eu acho mais importante é que a gente tenha um incentivo maior na questão de inovações, sabe? Eu acho que a inovação, para você diferenciar usos múltiplos desse rejeito, vou dar um exemplo muito simples, que é o do feldspato, né?
que eu usei nos meus exemplos. Ora, o feldspato para a indústria cerâmica, ele precisa de um teor baixíssimo de ferro. Ora, eu vou ter que processar. Aquele feldspato que está lá no rejeito do estéreo, ele terá que ser beneficiado. Ele vai ser moído, ele vai ser provavelmente utilizado num circuito de separação magnética que gerou um rejeito magnético. Mas eu quero só para a indústria o quê? Eu quero ele para a indústria cerâmica. Então, eu já tenho um segundo rejeito. Só que eu estou em cadeia diminuindo esses passivos ambientais da mineração, né? Então, aproveitamento de um rejeito tal como ele pode ser possível, pode não ser possível, depende da cadeia produtiva que irá absorver esse rejeito, mas as inovações, eu acho que elas estão aí para isso. É para o aproveitamento integral. Então, eu diria assim, meu sonho é este, é o aproveitamento integral, mesmo sabendo que, às vezes, diferentes cadeias produtivas irão atuar em cima de um mesmo rejeito. Mas... Eu penso, Maria José, complementando o que você está falando aí, da mesma forma que seria importante caracterizar o minério, né, seria importante caracterizar também o rejeito. É evidente que a gente não pode exigir as mesmas coisas, até o porte da empresa vai ser importante nesse momento, mas a gente não pode perder a perspectiva de caracterizar o rejeito e de aproveitamento do rejeito, né? Ou seja, até a forma como vai dispor, né? Como vai dispor rejeito, estéreo, tudo é importante no planejamento aí da lavra. Exatamente, é isso um pouco que o Fred já estava comentando, quer dizer, hoje, cada vez mais, nós dependemos de uma geologia muito bem feita. Eu tenho que conhecer desde o início e poder caracterizar, aí tudo vai ficar fácil, aditar, título, a substância, aproveitar, tudo depende de como eu iniciei esse processo, e a caracterização dos rejeitos é fundamental. Perfeito, queria agradecer demais todos os palestrantes, acho que ficou claro que o fim vai sempre depender do começo, né, então é super importante fazer direito desde o início. Muito obrigada, parabéns de novo ao IBRAM e ao Ministério de Minas e Energia pela organização desse webinar, muito obrigada aos palestrantes, foi um aprendizado enorme passar esse tempo com vocês, queria continuar aqui, infelizmente a gente tem que encerrar, passo a palavra para o Paulo Henrique, diretor de comunicação do IBRAM, muito obrigada. Renata, obrigado, parabéns aí pela condução do painel, excelente debate. A gente então encerra agora o nosso evento e para um rápido pronunciamento eu gostaria de convidar o Frederico Bedran para representando aí a Secretaria e o Ministério. Bom, Paulo, bom, mais uma vez, né, reforçar essa importante parceria que nós tivemos, nós e o Ministério da Energia e o IBRAM, dizer que nós vimos pontos importantes aqui, como essa questão, né, da geologia, a questão da otimização de lavra, né, e um tema que também que eu achei muito importante, assim, que a gente trazer aqui para essa mesa, em termos de fechamento mesmo, é como a mineração ela pode se relacionar com as suas comunidades locais. A gente sempre tem uma preocupação muito grande em torno de geração de novas cadeias. E aqui tem uma oportunidade da gente diversificar a economia com a própria mineração. Pode-se encerrar uma mineração específica, por exemplo, a minério de ferro, mas podemos construir toda uma cadeia de agregados para construção civil, blocos, concreto, pavimentação e por aí vai. Então, acho que isso abre uma porta muito interessante para o setor. E eu gostaria de ver daqui a alguns, quem sabe alguns meses, alguns anos, da mesma forma que nós estamos aí hoje com metas que algumas empresas já anunciaram para a neutralização de carbono, quem sabe nós não vamos ver metas para redução de rejeito. Essa é a nossa esperança e rumo ao sonhado rejeito zero. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, Frederico, obrigado aí pelos comentários. Eu passo agora
para o encerramento, a palavra para o Flávio Penido. Flávio, você está no mudo, Flávio. Continua no mudo. Vê se... Não, ainda não abriu seu microfone. Não? Deixa eu ver se a gente consegue tirá-lo do mudo. Você não consegue aqui embaixo, na parte inferior esquerda? Agora? Agora foi. Ótimo. Muito bem. Bom, eu gostaria de agradecer a oportunidade que nós tivemos hoje de ter tantas pessoas aí do setor, pessoas importantes, que nós fizemos uma cobertura geral dos assuntos. Nós começamos falando sobre futuro, começamos falando sobre o que acontece no mundo, passamos a discutir sobre aproveitamento de rejeitos, a parte técnica, a parte econômica, ouvimos aí posição até sugestões do governo no sentido de incentivar o uso desses rejeitos em estradas, em outras obras de governo. Terminamos também com esse painel Regulação e Incentivos das Melhores Práticas, que também deu para dar uma passada geral. Verificamos aí a Agência Nacional de Mineração com cada vez mais propostas novas, propostas de desenvolvimento da agência, de chegar a agência mais perto do setor, de haver troca de experiências, de formas que eu considero aí o que foi um sucesso esse evento, e lamento apenas que, pelo tempo que nós tivemos, o interesse, eu moderei, por exemplo, o painel 2, então eu tive a oportunidade de acompanhar a quantidade de perguntas que, infelizmente, eu não pude nem direcionar por falta de tempo. Mas, então, para finalizar, obrigado a todos, obrigado especial ao Ministério de Minas e Energia, ao secretário Alexandre Vidigal, ao Fred Bedran, ao Tasso, todos os representantes das empresas e palestrantes. Muito obrigado e acredito que breve voltaremos nesse tema aí que é tão importante. Por favor, Paulo Henrique. Obrigado, Flávio. Brumer, por favor. Bom, boa tarde a todos. Eu queria também cumprimentar a todos que participaram dos debates, extremamente proveitosos. Parabenizar aí o Ministério de Minas e Energia e a agência, novamente, pela parceria que estamos tendo, no sentido de buscarmos cada vez mais soluções conjuntas para essa mineração do futuro que todos nós perseguimos. Mas, se me permite, eu queria aproveitar aqui um gancho que foi colocado pela Maria José, pegando talvez aí um outro segmento industrial que a gente sempre tem uma preocupação. Me lembro bem que alguns anos atrás, passando por empresas, muitos de nós, à frente dessas empresas, lançavam um desafio interno que era acidente zero. E muita gente no início dizia para nós, isso é utopia, isso não vai acontecer, e etc. Né? Certamente, talvez nem todas as empresas alcançaram esse acidente zero. Mas eu tenho certeza que hoje é parte de uma agenda empresarial o aspecto segurança no trabalho, segurança operacional, segurança ocupacional e assim por diante. Então, Maria José, eu, como você, também gosto desse desafio, né? Por que não um dia a gente pensar no rejeito zero? Isso é utopia? Isso de hoje talvez não seja, né? Mas se nós começarmos a trabalhar, e muitos de vocês levantaram aqui pontos que são de preocupação, para que um dia, quem sabe, a gente chegue nesse rejeito zero. Certamente, já partindo da geologia, conhecendo melhor o que temos ali, né? Certamente pesquisa e inovação
para que muitos daquilo que foi visto na geologia possa ser, de fato, criado um produto, porque sem um produto a gente vai ficar, de novo, assim, discutindo de forma utópica mesmo, né? E com a visão de mercado, né, Maria José? A gente sabe muito bem que as minas não necessariamente elas estão no lugar que a gente escolhe, né? Como consequência, os rejeitos também não estarão no lugar, talvez às vezes mais adequados para chegarem ao mercado, né? Então, são desafios enormes, né? Mas se a gente colocar isso na nossa agenda, eu acho que algum dia alguém vai poder dizer, opa, estamos chegando ao rejeito zero. Então, eu encerraria esse vitorioso painel, esse vitorioso evento que tivemos hoje, com participação das mais diversas perguntas, que, como o Flávio disse, não puderam ser respondidas. Mas mostra a todos vocês que quando a gente coloca o tema e junta pessoas em torno desse tema com vontade de buscar soluções, de tentar encontrar saídas, a gente acaba chegando lá, né? Vamos resolver tudo de uma vez? Não. Mas eu tenho certeza que hoje já começa a fazer parte da grande mineradora, da média mineradora, vamos chegar, Frederico, daqui a pouco sim, a pequena mineradora, né? No conceito de que quanto produto às vezes está sendo jogado fora, porque o conceito do aproveitamento do rejeito nem sempre estava presente, né? Se a gente olhar alguns segmentos, vocês se lembram, quando a gente falava de teor de minério, alguns anos atrás, ou décadas atrás, menos do que 50%, estou usando aqui o minério de ferro como exemplo, né? Era visto como um lixo. Hoje, quem tem um minério com 50% de teor tem um belo produto na mão, não é isso? Então, acho que são temas que eu acho que nós vamos evoluir ainda muito, né? Mas eu tenho a convicção que quando a gente coloca uma visão lá na frente, a gente vai caminhando em direção àquela visão. Eu agradeço a participação de todos durante esse evento. Mais uma vez, a parceria que hoje está clara entre o Ministério de Minas e Energia, a agência. Gostaria de colocar, em nome dos conselheiros do IBRAM, o IBRAM à disposição sempre para estarmos debatendo esses temas que é de interesse comum e juntarmos as mãos aí, no sentido de cada vez mais criando essa mineração do futuro, certamente baseado em tecnologia, na segurança operacional, segurança ocupacional, melhor relacionamento com a comunidade na qual nós estamos inseridos e transformando cada vez mais a mineração num fator de desenvolvimento econômico e social do nosso país. Muito obrigado a todos pela participação. Muito obrigado, Brumer. Encerramos aqui o evento e avisando que todo esse conteúdo vai estar disponível aí na mesma plataforma durante 30 dias, então nós estamos lançando aí a versão Seminário Play, né? Basta voltar na plataforma para assistir, o mesmo a gente fez com todo o conteúdo da Exposi IBRAM. Lembrar também que o Mining Hub, uma iniciativa do setor que conta com o apoio do IBRAM, ele acaba de lançar um edital com o Senai, onde um dos desafios colocados, voltados para a Hard Science, é justamente a questão do rejeito. Então, sugiro olhar no site do Mining Hub para ver quais são os critérios dessa chamada que está sendo feita em parceria com o Senai. Agradeço a presença de todos, tivemos mais de 1.000 inscritos no evento. Esse evento contou, né, com apoio institucional do Ministério das Minas e Energia, da Secretaria de Geologia, Mineração e Transformação Mineral, e com o patrocínio da Vale. Uma boa tarde a todos.